E aí, tudo bem? Eu sou Lloyd David e eu aqui trago um pouco, no vídeo de hoje eu trago um pouco sobre como foi a minha experiência durante os últimos 30 dias estudando JavaScript todos os dias. Num período de das 7 até as 12 horas eu estudava JavaScript. Vou direto ao ponto. A minha experiência foi mais ou menos bem melhor do que o previsto quando iniciei esse desafio de 30 dias estudando somente JavaScript. Primeira fase, eu tive lá auxílio de um curso do YouTube, daqui mesmo no YouTube, do Gustavo Guanabara sobre JavaScript. É um curso que te dava todas as noções básicas de tudo que você iria acompanhar para os seus primeiros passos. Esse curso foi muito útil e me ajudou muito a desbloquear os primeiros gatilhos. E em seguida eu resolvi 100 exercícios com a ajuda da inteligência artificial. Eu fui lá para ChatGPT e pedi que ele me fornecesse exatamente 100 exercícios para quem está aprendendo a linguagem JavaScript de primeira mão. Então ele me gerou aí uma lista de 100 exercícios. Desses exercícios pegava todos os pontos principais da linguagem, que eram variáveis, loops, funções. E esses eram os principais pontos que eu tinha muitos problemas. Mas tirando isto, tinha lá a sintaxe, tinha alguns exercícios de lógica de programação. A lista era muito variável, muito. Falava sobre a Ajax, jQuery, também tinha alguns exercícios. E em último, eu trabalhei também com 7 projetos práticos, que todos os projetos eu tinha tutoriais daqui do YouTube e depois que eu acompanhava os tutoriais, eu pegava já o código já totalmente finalizado, acompanhei o tutorial, assisti o tutorial, peguei o código, lançava para a inteligência artificial. Com a ajuda da inteligência artificial, me ajudava a entender qual era a lógica por detrás de cada código, por detrás de cada linha. Por que cada opção, por que cada definição era usada. Por mais que eu vinha estudando, por mais que eu já vinha estudando os conceitos de JavaScript, aquele processo de sentar, desfazer cada código era muito útil. E muitas das vezes, uma das dicas quando eu estava a aprender nos exercícios, muitas das vezes eu procurava primeiro resolver um exercício na mão, lia lá um exercício, olha, aqui cria uma função que faz isto e faz aquilo. Eu lia um exercício, passava um exercício, gastava uns 5 a 10 minutos tentando resolver um exercício só na mão. Depois pegava o exercício, lançava para a inteligência artificial e usando já a resolução da inteligência artificial, eu pedia todas as opções, todas as variáveis, todas as formas possíveis de resolver aquele exercício. E assim eu achava a melhor forma, a mais fácil e a que eu mais compreendia. Era essa que eu pegava, voltava a escrever o código num caderno. Depois de escrever o código num caderno, voltava a lançar de novo agora o código no VS Code. Dizer que usar a inteligência artificial tem que ser como uma ferramenta, não usar como somente para copiar o código, e sim como um processo de aprendizagem. É como se você estivesse numa biblioteca e você tem a oportunidade de você digitar diretamente a pergunta e ele te dar a resposta exata. Então, a partir da resposta exata, você tem que ser capaz de desfazer a resposta. Você tem aí a resposta, mas desenvolver a um nível que você compreenda. Você vem, olha, ChatGPT, tenho este exercício, me resolve. Ele te dá a resolução. Agora você pega a resolução e diz, me explica cada linha de código. Então ele vai te explicando cada linha de código. Olha, eu não entendi por que aqui você usou Event List. Ele vai te explicar. Ele pega, te explica por que ele usou Event List. Para esse exercício, quais são as outras opções que você poderia usar para resolver esse exercício? Ele vai te explicando. E eu fazia esse processo diretamente. Com os projetos eu fazia. Com os exercícios eu fazia. E quanto ao curso que eu fiz do Gustavo Guanabara, porque eu já vinha fazendo cursos, mas sempre tive algumas dificuldades porque o meu processo de aprendizagem estava sempre
me dando sempre me puxando muito para trás. Eu vinha fazendo curso, e sempre sentia que não estava pronto, sempre sentia que não tinha conhecimento suficiente, sempre sentia que tinha que voltar para a teoria, para depois voltar para a prática. Eu não conseguia codificar, por mais que eu tenha feito vários e vários cursos pagos. Eu não conseguia em si codificar. Mas então, através do curso do Gustavo Guanabara, eu gostei por causa da simplicidade que ele apresenta o JavaScript. Ele apresenta o JavaScript de uma forma muito simples e fácil de compreender. Você vai, assiste e pronto. Eu maratonei o curso em 3 dias, maratonei o curso e fui logo diretamente para a prática, que era para resolver os exercícios. Levei quase uns 10 dias, por dia eu resolvia 10 exercícios. Cada dia eu resolvia 10 exercícios, eu ficava das 7 até as 12, das 7 até as 12, das 7 até as 12, resolvendo cada exercício. Depois de ter resolvido os exercícios, eu fui já para os projetos práticos. Na fase dos projetos práticos, continuei ainda. Acompanhava os tutoriais, fazia o código acompanhando os tutoriais. Depois de terminar o código, pegava o código, lançava para o ChatGPT. Agora eu pedia que o ChatGPT me desse agora uma explicação, tornando assim o meu estudo o quê? Mais ativo, menos passivo e mais ativo. Eu pegava e cada nota, cada função, cada expressão que era novidade, que eu não entendia no curso, eu lançava no ChatGPT e o ChatGPT me dava uma definição. Pegava aquela parte do código e eu pegava e registrava. Olha, se você está a estudar, você tem que registrar. Tem que ter um caderno que você registra toda informação que você adquire. Isso ajuda a assimilar mais o cérebro. A prática e o poder registrar ajuda bastante você a acompanhar, você a entender. E o processo foi assim, fui acompanhando. Aprendi conceitos muito mais simples, fui me entendendo muito mais dos conceitos que eram complicados para mim entender durante esse processo de aprendizagem. Sintaxe básica, variáveis, loop, objetos, como manipular o DOM do HTML, como os eventos do clique, o do input, como é que funcionavam. Eu fui lá entendendo. E os projetos práticos também ajudaram muito. As listas de tarefa, o cronograma, o relógio digital, relógio analítico, e por aí em diante. Todos esses projetos foram úteis. A dica que eu deixo para você: continue praticando. Comece de projetos pequenos. Vai desenvolvendo, vai chegando ao fim. Programar não é tão difícil assim como parece, mas você precisa de dar aquele passo e dar o passo e não olhar para trás. Continua estudando. Core a prática. Pegou? Dê jeito de tornar o seu estudo passivo, ativo e não passivo. Pesquisando, entendendo, buscar entender o que o código está a dizer. Buscar conversar com o código. E temos a inteligência artificial que está a facilitar bastante. Pelo menos para mim, os meus estudos agora, nesse último mês, foi muito mais bem desenvolvido do que o que eu vinha já estudando há quase um ano. Há quase um ano eu tenho estudado programação. E eu estou praticamente no mesmo estágio como eu entrei. Há apenas muita informação que eu digo que não é útil. É útil, mas não assimilei a um ponto que eu seja capaz de me desenvolver sozinho. Eu apenas dominei o HTML, CSS e um pouco de JavaScript, mas agora, depois desse código, depois desses estudos, a lógica por detrás dos projetos, a lógica por detrás dos exercícios, os conceitos, entender cada função me ajudou bastante. O processo ainda é muito, mas pelo menos eu digo que agora eu me sinto capacitado. E os 2 últimos projetos que eu fiz basicamente 70% dos projetos, fui eu quem mais fiz do que os tutoriais. Quase 70% dos projetos, eu fui lá, assisti o tutorial, totalmente. Todo do início ao fim, peguei, sentei e comecei a fazer. Comecei primeiro escrevendo, né? Fui lá escrevendo todas as ideias, Peguei, lancei no computador, no VS Code, fui organizando, dava erro. Chegou um momento que fiquei cansado, peguei todo o código do que eu já tinha feito, lancei no ChatGPT. E foram
algumas alterações, alguns pontos, algumas palavras que eu tinha escrevido mal, não foi taxativamente o código, a lógica que estava errada, mas sim alguns erros de ortografia, alguns erros na escrita da palavra, alguns erros em alguns pontos, em algum lugar que tinham pontos. Esses foram os principais erros que eu tive. Os aplicativos, os projetos funcionaram, mas é claro, eu tive que recorrer agora à ajuda de ChatGPT.